Eu sempre fui um cara de buscar oportunidades, assim, sabe? Dizer assim, não, cara, me deixa fazer, eu também quero estar junto. Isso eu me sentia confortável demais com aquilo lá e eu precisava de um novo desafio. Eu sempre fui movido por desafios, né? Que nos faz crescer, assim. Às vezes o cara pode dar errado, pode, mas eu vou fazer dar certo. Assim. O cara filtra e usa aquilo que é pra ti. Nem tudo que eles vão falar lá é o que tu precisa. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso episódio número 4 do Motion Talks, podcast dedicado a empreendedorismo, a negócios, a pessoas e também ao seu cuidado bucal, né? Porque hoje a gente vai ter aqui um cara especialista nisso, mas o que a gente menos vai falar aqui provavelmente seja de odontologia. A gente vai falar muito sobre empreendedorismo, um grande parceiro, Guilherme Furlan. Mas antes de falar do Gui, dele se apresentar e das credenciais dele, eu quero falar um pouco dos nossos apoiadores. Hoje o 4º episódio do Motion Talks tem o apoio da Suvisual Personalização de Frotas. Tudo comunica. A sua marca se comunica através das pessoas que trabalham contigo. A sua marca se comunica através do uniforme que os seus colaboradores vestem, do produto que você entrega. E a sua frota comunica e comunica muito. E se você quiser comunicar a sua marca da maneira como ela merece, procura a Suvisual, o link vai estar na descrição do vídeo e você vai lá encontrar o melhor trabalho, o melhor serviço prestado para personalização de frotas do mundo todo, hein? O nosso outro apoiador de hoje é um apoiador que está descomplicando a vida. Tenho certeza que o Gui conhece os nossos queridos da Urban Class. É do Barão. Barão, grande parceiro aí grande de mentorias. Parceiro nosso de mentorias. E a Urban Class, cara, ela tem um propósito que basicamente é descomplicar a vida das pessoas, né? Inclusive eu tenho que passar lá, garantir algumas sempre compras importante, também. sempre importante, né? E o mais bacana da Urban Class no descomplicar a vida é entender que a gente pode se vestir bem de uma maneira simples e que no mundo corporativo a gente também pode se vestir bem de maneira confortável e simples, mas entregando um alto valor em cima das marcas das pessoas, das empresas, né? E essa é a sacada da Urban Class. Se você é de uma empresa e está procurando, não um uniforme, está procurando uma maneira de se vestir, de se posicionar, né? que eleve a sua marca, mas de uma maneira descomplicada, de uma maneira simples, procura a Urban Class. O Edu fala pra gente uma sacada que eu acho fantástica e que é: se você está pensando que o seu funcionário não está vestindo a camiseta da sua empresa, porque talvez ele não está usando a camiseta certa, tá? Então, também aqui na descrição do vídeo, procura a Urban Class e você vai ter lá um atendimento excepcional e produtos fantásticos. É só tecido top, cara. Não tem nada de simples ali. É algodão egípcio para cima, tá? O negócio lá é top mesmo. Então procurem a Urban Class e vocês vão ver que o nível da sua vestimenta para ir para um mundo corporativo, fazer venda, para poder atender o cliente, vai para outro patamar. Beleza. Hoje, então, a gente vai falar sobre aprender a empreender. E eu quero contar o início da trajetória de um garoto, que é um jovem, ele vai contar a idade dele aqui, mas que já tem uma trajetória muito bacana. E te apresenta para nós aí, meu querido parceiro Guilherme Furlan. Que satisfação, Lucas. Muito obrigado por esse convite, por estar hoje sentado aqui nessa mesa, né? Que inclusive foi, né, sentando em mesas diferentes que a gente se conheceu, né? O ambiente que mudou tudo aí e nos conectou. Então, sou Guilherme Furlan, eu sou cirurgião dentista de formação, sou formado há 8 anos e tenho minha própria clínica há 4 anos. E aí nesse caminho aí também eu resolvi empreender e modificar um pouquinho a minha vida, sair um pouquinho de um formato mais tradicional de odontologia, né? E caminhar para um roteiro um pouquinho diferente, que é o que a gente vem conversar hoje aqui.
Mas o Guilherme, cara, ele é um cara muito simples, um cara muito tranquilo. Eu sou um cara muito da paz, né? Tem gente que me chama, cara, é o Buda, né? Então, pra me tirar do sério, é um cara, tem que ser bem difícil, né? Cara, sou um cara bastante esportivo, tenho cuidado muito da minha saúde ultimamente, sou um cara que me dedico bastante à família também, gosto muito da família. Então, esse é o Guilherme, cara, um cara que ele é dedicado, um cara que é prestativo, gosto de servir aos outros também. É um pouquinho da Guilherme como pessoa também. Show de bola. O Gui já veio, né, se vendendo aqui, depois nós vamos descobrir os podres dele também, né? Porque senão só falar parte boa não dá, né? Depois nós vamos descobrir o que tem de ruim aí, porque o cara é formado há 8 anos, empreendedor há 4, isso? Exatamente. Com que idade, Gui? 23, 24 anos, basicamente. Aí. Tu se formou? Não, eu me formei com 20, muito cedo. 28 anos tu tem? 28. Vou fazer 29 amanhã. Pra quem tá olhando agora, né? Isso aí, você aí que tá com 40 anos aí, ainda não começou a empreender, escuta hoje o podcast de hoje, tá? Me conta, Gui, eu queria entender lá atrás, cara, do começo. Por que odontologia? Então, eu não tenho ninguém na família, nenhum parente, nada que é da odonto. Né? A minha família, o meu pai é contador, meus irmãos também, tenho 2 irmãos que são contadores. E, cara, eu naturalmente, assim, dentro de uma família ali, que iam para esse caminho, se esperava que eu fosse também para a área da contabilidade, né? Mas, cara, eu sempre gostei de coisas manuais, gostei de um trabalho mais minucioso, assim. Sempre desde pequeno eu era a sombra do meu pai, ajudando ele a fazer algumas coisas em casa. Enfim, eu gostava muito desse trabalho, né, manual. E quando eu ia na minha dentista, cara, eu adorava muito o ambiente, assim, eu achava fenomenal. Achava Primeira pessoa fantástica. do mundo que adora o ambiente. Pelo amor de Deus, né? Isso aí não existe. Não existe, mas existiu comigo. E eu gostava, achava interessante, assim, lá me despertava uma curiosidade de saber como é que funcionava, nossa, como é que ela cuida do dente, né? O que ela faz, como é que funciona. Isso eu achava muito interessante. E ela, normalmente as crianças, às vezes, têm alguns traumas. Eu nunca tive nenhum trauma com um dentista, assim, desde criança. Sempre foi um atendimento muito tranquilo, assim, até, nossa, agradecer a doutora Dionelli que me atendia, né? Uma excelente profissional. E eu achava muito legal. Então, à medida que eu fui crescendo, aquilo lá foi ficando na minha cabeça. Chegou na época de escolher o vestibular, eu tinha 16 anos, poxa, preciso, né, escolher uma profissão. E aí me veio na cabeça, não, vou tentar odontologia, eu acho que é isso que é o meu caminho. E aí eu tive uma ideia, cara, na época, que eu peguei e liguei para minha dentista e falei, olha, eu tô pensando em fazer odonto, mas eu não sei exatamente se vai ser exatamente aquilo que eu vou querer para minha vida. Então eu gostaria de testar. Gostaria de ir lá e te acompanhar por algum tempo, se for possível, para ver se realmente... Isso ainda no ensino médio? Ensino médio. Foi no início do 3º ano, lá no ensino médio, acho que foi por volta de 2013 isso. Isso foi ideia tua? Foi ideia de um minha. Orientador, do pai, ou foi tua? Ideia minha. E eu disse, não, quero ir ali e tal. E ela, super tranquila, assim, me abriu as portas. Nossa, eu fui lá praticamente uns 6 meses, assim, acompanhar ela. Claro que não todos os dias, né? Mas eu estudava de tarde, então de manhã eu tirava algumas manhãs para ir lá no consultório dela e acompanhar. Eu naturalmente não lembro de nada daquela época exatamente, sim, o que ela fazia de procedimento, enfim, mas eu acompanhava ela e aquilo lá me encantou bastante. E aí eu realmente, não, é exatamente isso que eu quero. Então quando chegou na metade do ano ali, eu disse, não, o vestibular vai ser para isso, fiz cursinho pré-vestibular e tal, já fui me direcionando para essa área, né? E foi muito legal também, porque o filho dela bate a idade comigo. E ele também estava para escolher a faculdade que ele ia trilhar. E aí, nessa minha jornada de ir lá e acompanhar e ver como é que funcionavam as coisas, acabou estimulando o filho dela, que foi meu colega na faculdade. Então, a gente acabou se formando junto, né? Vocês estudaram aqui em Caxias? Sim, aqui em Caxias, na FSG. FSG. Pra quem não sabe, esse podcast está sendo transmitido para todo o planeta, Marte, Júpiter, né, e Saturno. Mas estamos gravando aqui em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. O Guilherme aqui de Caxias, né, Guilherme? Isso, natural de Caxias, isso. Natural de Caxias, mas a gente tem uma atuação aí a partir dos nossos ecossistemas no Brasil inteiro, né? Exatamente.
Exatamente, nível nacional, né? Isso aí. E aí, então, decidiu ir pro vestibular e foi com o filho da dentista. Foi. E daí, na verdade, eu fiz um vestibular em Torres, né? Então, litoral. Fiz lá o vestibular, passei, fiz a inscrição era Ubra, lá. Não era? Ubra em Torres. Aí fiz o vestibular lá e passei, me inscrevi, tudo certinho. Só que o vestibular aqui em Caxias, na FSG, era depois, né? Então, para garantir, já tinha passado lá, fiz a inscrição. Aí passou alguns dias, eu passei aqui na FSG também, né? Me chamaram. Aí eu acabei me inscrevendo aqui, cancelando lá na Ubra e fiquei por aqui porque eu já estava, né? Já estava em casa. Né? Sua base assim, é né? aqui. A base aqui da família toda, né? Então eu acabei fazendo aqui, também na época a faculdade... Vacilou, né? Devia ter ficado lá em Torres, em pegando Torres, uma onda exato. e tal. Né? Vacilou. Também, né? Era uma boa opção. E acabei ficando por aqui, né? E aí fiz a minha formação aqui em Caxias. Entendi. E eu não sei se tu teve, porque é raro para mim ouvir alguém falar que teve esse insight, assim, de acompanhar, né? Realmente estagiar antes num contexto, assim, das ciências médicas, né? A gente até conhece, assim, pessoas que frequentam determinados ambientes, normalmente, assim, o ambiente do pai, né? Ou da família e tal, né? Mas, por buscar fora, assim, eu já acho uma assim, bem mais raro, assim, pelo menos não me vem à mente como algo normal. Mas desse ambiente que tu frequentou até tu passar no vestibular, ou mesmo depois de ter começado a faculdade, em que momento tu confirmou assim, cara, é de fato isso aqui que eu quero, e mais do que isso, eu sou bom nisso? Por que eu tô te fazendo essa pergunta, tá? Porque... Interessante essa pergunta. Eu lembro, cara, na época da minha faculdade, a gente ter ido no encontro... Cara, fiz umas amizades, tudo era por causa de mulher, né? Então, desculpa a minha esposa aí, tá? Era outra coisa. Eu nem te conhecia, como ela disse. Outras épocas. Nem te conhecia. Mas eu fui em algumas palestras linkados lá a pesquisa científica e envolveu muito pessoal da odontologia da URGS, lá de Porto Alegre. E, cara, eu lembro de um professor comentando de um aluno que era um case recente, que tinha passado em primeiro lugar ou segundo lugar, tipo, no vestibular. Tinha feito os primeiros semestres mais teóricos, eu imagino, não lembro direito. Mas quando o cara começou a clinicar e ter que ir para operação mesmo, o cara não tinha coordenação motora fina, né? Porque é uma coordenação motora mais do que fina, eu acho, do dentista, né, cara? Assim, né? A destreza ali para manuseio micrométrico, né? E aí o cara, no final das contas, o cara não conseguiu se formar e abandonou e trocou de área, não sei qual é o destino dele. Mas existe uma diferença entre eu querer e eu ter as condições para aquilo, né? A gente não está falando aqui agora, e nós podemos até falar disso, de eu me preparar. Tudo bem, acho que isso é importante. Mas, cara, normalmente, assim, para a profissão, aquela que dá tesão na gente, tu tem que já se sentir assim, pô, eu nasci para isso aqui, né? Tu teve esse insight, não teve? Como é que foi? Foi tudo meio que natural, chegou lá, não, já tô com a broca aqui, já tá rodando. Sabe que eu lembro bem certinho, essa tua pergunta me fez assim, ter uma lembrança assim, muito legal, cara, da época da faculdade, a primeira aula que eu tive, né? A gente sentou toda a turma junto lá e aí o professor começou a pedir um por um. Por que vocês decidiram fazer odonto, né? E aí ele começou a conversar ali, né? Todo mundo se explicando, enfim. E aí eu lembro que, cara, eu tinha certeza. Ali eu já tinha certeza que eu queria ser dentista, né? Isso já vinha assim dentro de mim, carregava isso comigo. Se eu ia ser bom tecnicamente, né? Operacional ali, eu não tinha certeza, isso não sabia. Né? Tanto que as primeiras aulas ali, a gente pegava uns blocos de cera e tinha que esculpir um dente num bloco de cera. Cara, isso é cada coisa horrível, né? Aí eu pensava, cara, isso não tá legal, mas tudo bem. O cara pensa mais em passar nas provas do que se é bom, né? Aí o cara começa a olhar, não, beleza, mas é só o início, vamos lá. Técnica dá pra treinar, é treinável, né? E a gente pode ir melhorando. Então eu nunca me preocupei muito com a técnica, né? Porque isso eu sabia que ao longo do tempo eu ia conseguir evoluir, né? Ia conseguir evoluir.
E eu sempre fui um cara bastante dedicado na parte prática, principalmente, né? Sempre tive um engajamento e uma qualidade de entrega legal, assim, sabe? Na parte prática. Sempre me diferenciei nessa parte. Então, acho que para mim, que nem eu falei ali no início, né? Como acho que eu sempre fui acostumado com meu pai ali, realizando trabalhos manuais, isso acho que me facilitou muito depois na faculdade. Quando tu fala trabalho manual, é tipo assim, tem que trocar uma lâmpada. Exatamente. O meu pai a gente tem um bug lá na praia, então, cara, o bug tá sempre, tem uma pecinha aqui para arrumar, uma coisinha ali, mexe no carburador, não sei o quê, tem uma TV para instalar, e aí, como eu era menorzinho, aí às vezes tem uns lugares de acesso mais difícil, eu queria. Eu tava sempre atrás, pai, deixa eu ajudar. E eu sempre queria fazer algumas coisas, então... Essas coisas assim, de consertos, né? Precisava consertar alguma coisa, eu tava lá para fazer. Então eu fui sempre aprendendo isso e eu acho que isso me facilitou bastante também nessa questão de destreza, de ter uma consciência na mão, né? De força, de movimento, né? De precisão. E as ferramentas da mecânica e do dentista são quase iguais, né? Devido às proporções, né? Alicate, broca e tal. Devido às proporções, sim, com certeza. E furadeira. E tu entende que do ponto de vista assim, profissional, para ser um bom dentista, a tua faculdade te preparou para isso? Mais ou menos, né? A gente sai da faculdade sabendo o básico, né? O beabá, né? A gente não tem assim um refinamento muito grande. Então, quando tu sai da faculdade, tu é um clínico geral sem muita experiência. E aí tu acaba escolhendo um direcionamento, que é uma especialidade, né? Então, normalmente, assim, eu sempre fui um cara que me identifiquei mais com a parte protética, mais as próteses, no geral. Okay. Então, isso eu me dava bem, gostava e sabia fazer muito bem na faculdade. Era uma coisa que eu já me destacava ali. Então, foi uma coisa que eu me direcionei. Se direcionando. E aí, quando eu finalizei a faculdade, final de 2017, início de 2018, eu já iniciei a especialização em prótese. Já foi mais 2 anos. E na sequência? Na sequência. E tu não trabalhou nesse período? Daí eu comecei a trabalhar em abril de 2018. Foi em abril de 2018, que daí tem que ter um tempo para sair o CRO, né? Pra gente poder atuar. E aí eu comecei a trabalhar em abril. E aí fiz toda a especialização, trabalhando, né? Já trabalhando na especialização também. Claro que a gente tem as aulas práticas, né? Mais direcionamento prático. E também, na época, em clínicas, né? Pergunta meio óbvia, mas o que tu foi trabalhar de CLT, contratado numa clínica, tu abriu tua clínica já de cara, como é que foi? Então, na época, eu sempre tive um sonho de ter o meu próprio espaço, né? De ter um lugar para eu trabalhar da forma com que eu queria trabalhar, né? Da forma que eu acreditava que a minha filosofia de trabalho ia entregar um resultado de excelência para o paciente. Claro, que era muito inicial, né? Mas eu já tinha esse sonho, esse já era meu plano A, tá? E aí, quando eu me formei, eu comecei atrás de lugares para alugar, para comprar, enfim, ver possibilidades ali de ter o meu espaço. Eu me juntei junto com um amigo que a gente se formou junto, não aquele filho da minha dentista, um outro, né, que a gente se formou junto, Dr. Vinícius. E aí a gente alugou um espaço, né, de um dentista. Ele só trabalhava naquela clínica na terça-feira, a gente alugou todos os outros dias. E ali a gente começou a atender nossos primeiros pacientes. Só que, claro, o volume de paciente no início era pouquíssimo, né? Então, a gente acabou agregando junto a isso algumas outras clínicas que a gente trabalhava. Além do nosso espaço, trabalhava ali. Mas... Então, desde o começo, tu já quis ter teu espaço. Sempre sonhei com simples, do jeito que deu para fazer naquele momento. Exato. E tu complementou com o trabalho em clínica. Não era o meu foco, mas eu sabia que eu precisava passar por aquilo para adquirir experiências, né? Vivências dentro da odontologia, né? E eu achava que não era o que eu queria como final, mas eu sabia que eu precisava trilhar aquele caminho para me tornar o que eu sou hoje, no caso, né? Sim, entendi. E como que foi esse processo, assim, fez a especialização, já tinha consultórios aberto, né? Em parceria ali com o teu colega. Para dali, tu ficou quanto tempo nesse ciclo fazendo isso? Logo terminou a especialização, tu já evoluiu? Como é que foi isso? Como é que foi essa jornada? Especializações eu fiz 2, né? Só para ir colocando assim agora um
roteiro do que eu já fiz. Especialização eu fiz 2 ali, fiz a de prótese e fiquei uns 6 meses ali, entre uma e outra eu fiz depois periodontia. Que é gengiva. Que foi aquela da parte de gengiva, fiz lá em Passo Fundo, daí não fiz em Caxias. Então todo mês eu ia para lá. Aí nesse período, o que aconteceu? Nesse período que eu tava ali com o meu consultório alugado ali, né? E as outras clínicas, chegou um certo momento que eu falei, cara, eu preciso focar só no meu espaço, porque eu acredito que talvez seja mais interessante. Por que tu acreditava? Porque eu acho que eu já tinha um volume um pouquinho melhor de pacientes, né? Enfim, eu pensava, não, se eu não largar daqui, eu não vou ter tempo para organizar as outras coisas. E aí, nesse momento, eu disse, não, cara, eu por algum motivo, naquele momento, eu pensei, eu preciso liberar espaço na minha agenda. Foi isso que eu pensei, né? E eu até acreditava que fosse para ter mais tempo no meu consultório. E aí, nesse período, cara, surgiu um convite. Um professor meu da especialização me mandou uma mensagem, olha, tal dentista quer falar contigo. Posso passar teu contato? Eu falei, sim, tranquilo. Aí, esse tal dentista me ligou, falou, Guilherme, como é que tá a situação aí de trabalho, isso, aquilo? A gente conversou, bateu um papo. Ele falou, cara, gostaria que tu trabalhasse comigo, vem aí pra gente conversar. E eu fui conversar com esse cara, com esse dentista, e aí ele me fez uma proposta. Ele falou, cara, quero que tu esteja aqui comigo pelo menos 4 dias na semana, de segunda a quinta. E aí aquela coisa de ficar só no meu consultório meio que matava, né? Uhum. Meio que matava, assim, aquela ideia que eu tinha inicial. Mas, por outro lado, ali eu vi uma oportunidade muito grande de trabalhar com a parte de lentes de contato dental, né? A parte de estética dos dentes, que é o que sempre, vamos dizer assim, me deu aquela energia de trabalhar, que é o que eu mais gosto de fazer, a parte estética dos dentes, né? Por que isso? Porque dá mais dinheiro? Não. Ou porque é onde deixa o resultado mais rápido? É onde tu vê um resultado na prática e aí tu vê a mudança de vida da pessoa, sabe? Entendi. Porque é uma transformação. Sim. Autoestima da pessoa, nossa, a pessoa renasce, né? E muitas vezes, né? Então ali era um resultado assim... sim, muitas vezes é quase que imediato, é bem rápido, né? Um processo, enfim. O que é rápido assim? Agora é curiosidade, tá? Vou perguntar porque eu quero ver se eu faço brincadeira. Acho que eu não preciso ainda. Mas o que é rápido para questão de lente? De lente, hoje, assim... entre o cara chegar para ti e dizer, quero fazer lente de contato. Aprovar um orçamento e tu mandar fazer e colocar. Cara, dependendo o caso. Porque assim... às vezes tu precisa fazer alguns procedimentos antes, né? Precisa fazer uma adequação bucal para receber as lentes. O cara precisa fazer uma limpeza, um clareamento. Daqui a pouco precisa alguma restauração antes de fazer as lentes, enfim. Tem que analisar toda a parte de saúde bucal primeiro, né? Para depois dessa adequação poder fazer as lentes. Então, assim, vamos supor, chegou ali, o paciente quer fazer as lentes, tá tudo adequado, é só ir pro caminho já direto das lentes. Cara, em torno de 20 dias está tudo pronto. É rápido mesmo. Consigo hoje ter um fluxo digital, uso de tecnologia. Tem um parceiro muito legal de laboratório também, que a gente tem uma comunicação, tem uma agilidade nos processos. A gente já trabalha há 4 anos junto já, basicamente. Então, ele já sabe exatamente como é que eu gosto de trabalhar. A gente já tem uma sintonia muito bacana e isso facilita o processo. Então, hoje, em torno aí de... Se tiver tudo ok, em torno de 20 dias, aí o cara consegue finalizar. Alguns casos mais complexos, demora mais. Como a Odonto, ela é vanguardista, né? Do ponto de vista de aplicabilidade no conceito de inovação, né? Tecnológica. Cara, eu vejo, assim, indústrias de ponta que teriam potencial de investimento fazendo molde à mão, na argila. E acho que hoje... Hoje a gente trabalha muito com... Isso é scan 3D já, e a impressão 3D de prótese. Como a odontologia abraça, né, essas tecnologias de uma forma rápida, né? Rápido. O dentista, ele gosta bastante dessa parte, né, tecnológica, né? Claro que não é todos, né, que vão direcionado para isso. Tanto que na faculdade eu não tinha essa parte digital, vamos dizer assim, que hoje é quase todo o fluxo digital, né, que a gente diz. Mas com o tempo a gente vai vendo as tecnologias que a gente tem no mercado, a gente vai entendendo, a gente vai num congresso, a gente vai se atualizando, vai num curso, né? E a gente vai pesquisando, a gente vai vendo, né? E vai acompanhando essa evolução. Hoje eu trabalho com scanner, trabalho com todo o fluxo digital, basicamente, né?
quase todos os tratamentos, né, que são necessários de prótese, a gente já faz nesse fluxo. E tem toda uma indústria voltada para isso. Tem Sim, toda uma cadeia, assim, claro. Tu tem fornecedores de tudo Porque que é os jeito. laboratórios também, tem laboratórios que trabalham no fluxo analógico, que é o antigo de molde, e tem os laboratórios que trabalham no híbrido e os digital, né? Tem diferenças também, né? Então, até na forma de trabalhar com o teu laboratório, tu tem que trabalhar com o laboratório correto, né? Também. Entendi. Então, do garoto que ajudava o pai a consertar o bug, que passou no vestibular de odonto, né, que se interessou e foi lá e conheceu o consultório, ficou lá acompanhando, se formou, fez as especializações, abriu o próprio consultório de cara, teve uma oportunidade e tu abraçou a oportunidade para ir trabalhar com lente, porque te enchia os olhos trabalhar com essa tecnologia ou porque, na verdade, estava te enchendo uma agenda que, de repente, tu não tinha com o consultório ainda? Como é que foi isso? Na época, o meu pensamento foi na questão de adquirir conhecimento e prática na área das lentes, né? Isso foi nítido, assim, porque a gente realizava, assim, uma quantidade de lentes bastante significativa por mês, tá? Eu trabalhava Caxias e Porto Alegre também. No início foi só Caxias ali. Aí esse doutor, ele trabalhava na quinta e na sexta em Porto Alegre. E aí um dia eu cheguei para ele e falei, cara, eu quero ir para Porto Alegre também. Quero conhecer a capital, quero trabalhar lá, né? Eu sempre fui um cara de buscar oportunidades, assim, sabe? Dizer assim, não, cara, me deixa fazer, eu também quero estar junto, né? E aí eu pedi para ele, ele falou, bora, vamos junto. Só que acontece, como eu ficava com ele de segunda a quinta, e na sexta e sábado eu trabalhava no meu consultório próprio, né? Que eu alugava ali. Então o que acontece? Nós íamos quarta de noite, basicamente quase madrugada, para Porto Alegre. Trabalhava quinta-feira toda. E aí quinta-feira eu pegava o último ônibus de Porto Alegre para Caxias. Chegava aqui em Caxias tipo 1h. E aí trabalhava na sexta no meu consultório. Sexta e sábado no meu consultório. E aí com o tempo essa rotina acabou ficando bastante pesada, né? E aí eu conversei com ele, né? Não estava sendo vantajoso, eu não tinha tempo para aplicar no meu consultório. Eu acabei conversando com ele, ficando de segunda a sexta todos os dias com ele. E aí sim, que quinta e sexta também em Porto Alegre, né? Aí mudou um pouquinho, conversei com esse meu colega, também estava em outras clínicas, também não estava com um movimento assim muito grande, com uma dedicação muito grande no consultório, e a gente fechou. Isso aí durou mais ou menos em torno de 1 ano, essa parceria minha e do meu colega, né, nesse consultório inicial que a gente abriu, né? Uhum. Que a gente alugou ali. E aí, quanto tempo tu ficou trabalhando, fazendo lentes aí? Só focado nessas lentes ali, cara, em torno de uns 2 anos, 1 ano e meio, 2 ali. Praticamente 2 anos, acho que foi, se eu não me engano. Tu julga que tu já... Bom, eu quero aprender, isso eu já entendi. Mas tu já se via saindo daquilo ali para abrir um negócio próprio, foi sempre um plano teu, porque tu me disse desde o começo, né? Sim. Como é que foi isso? Bom, cara, eu aqui é só o tempo de eu juntar uma grana e abrir, ou como é que foi isso? O tempo de eu... Sei que agora eu sei fazer... Eu sempre tive aquele sonho de ter meu próprio negócio. Quando eu trabalhei ali por um tempo, foi muito legal. Foi muito bacana trabalhar lá com o Dr. Douglas Mattiolo. Foi muito bacana, foi um período de muito aprendizado, foi um período bastante conhecimento que eu adquiri ali. E até por um período, eu meio que, vamos dizer assim, deixei esse projeto de ter meu consultório em stand-by, né? Eu disse, cara, eu vou aproveitar esse momento, eu vou trabalhar, vou aprender, vou ver como é que funcionam as coisas. E aí eu deixei assim, ficou meio em stand-by esse projeto. E aí tinha passado um tempo, né? Um tempo que eu estava trabalhando com ele. Essa rotina de Caxias e Porto Alegre e tudo mais acabou ficando cada vez mais pesada, né? E aí eu acabei, disse, não, cara, eu quero ficar mais por Caxias, quero realmente agora um novo desafio, né? Porque eu entendi que eu trabalhava o dia todo, ia para casa, dormia, acordava, trabalhava. Eu estava num ciclo automático que eu já tinha, vamos dizer assim, vencido. Eu já tinha chegado num limite dominado o processo, eu me sentia confortável demais com aquilo lá e eu precisava de um novo desafio. Eu sempre fui movido por desafios, né? E aí eu disse, não, cara, eu preciso de uma coisa diferente. E aí agora eu acho que é o momento de eu ir tomar um rumo diferente, né? E aí, com o apoio de algumas pessoas da família, enfim, pessoas que eu tinha ao redor na época, né? Tive o apoio e aí acabei,
né, me desligando lá dele, né? E aí eu optei por abrir minha própria consultório na época, né? Hoje se tornou clínica, mas era consultório. Sim, na época tu abriu como consultório. Exatamente. Deu medo? Deu, com certeza. Com certeza. Como é que foi mas esse aquela processo coisa, decisório mesmo, aí? né? Vai com medo mesmo? Vai com medo mesmo. Cara, eu acho que uma das coisas que a gente tem que analisar, e isso ficou bem claro para mim, às vezes a gente tem que pensar o que a gente não quer mais na nossa vida também. O que a gente não vamos dizer assim, eu não queria mais aquele ambiente que eu tava. Eu lá já não tava mais me brilhando o olho. Quando eu acordava de manhã, justamente porque faltava um desafio. Era muito bom trabalhar lá, mas tava faltando algum desafio. E aquilo lá não tava mais brilhando meu olho. Então eu queria uma nova caminhada, uma nova jornada, né? E aí vem os medos, com certeza, né? Porque a gente sabe que a partir dali a gente tem que caminhar sozinho, né? E se reinventar e fazer acontecer as coisas, né? Mas da parte técnica eu me sentia muito seguro, né? Eu me sentia muito seguro para chegar, para atuar, para poder fazer as coisas, né? O que eu não sabia, o resto eu vou dando um jeito, né? Aquela coisa, progresso e ordem, né? Progresso e ordem. E tu falaste bem, né? Tu se sentia seguro na parte técnica. Mas da onde vem esse teu ímpeto pelo esse desconforto? Tu identifica, assim... Porque eu entendi que teu envolvimento com o pai, destreza manual, assim, mas sempre foi um cara inquieto? Como é que foi isso, assim? Porque, cara, no final das contas, se for para pensar, tu conseguia sobreviver, eu acho, bem com o salário daquele trabalho ou não? Sim, era um valor interessante. Sim, Um bom valor. Era bom. Com risco nulo, de certa forma, né? Sim, risco basicamente nulo. Era bastante confortável estar onde eu estava, com certeza. Até porque era bastante recente, né? E na época eu lembro que eu comparava assim, mais ou menos assim, cara, o que eu ganho hoje com mais ou menos o que o pessoal tem ganhado hoje, eu tava num patamar bem interessante, assim, né? Bem interessante. Eu dei um salto, assim, naquela época, né? Entendi. Um salto. Mas essa a ideia de ir pro desconhecido, tu disse, eu sempre fui movido por desafios, tu me falou isso. De quando vem? De onde vem isso? Não sei te dizer, cara, de onde que vem pelo desafio, assim. Nunca parei para analisar mesmo, cara. Tu era competidor, assim, esportivo ou não? Não, pior que não. Mas eu sempre gostei de ver o que os outros estavam fazendo e fazer algo diferente. Entendi. Né? Eu sempre tive esse... Tipo, por exemplo, eu não gosto das coisas... Eu gosto de ver, tipo, aquele cara que rema um pouco meio que contra a maré, assim, sabe? Entendi. O caminho que... Não gosto de ir junto, assim, com a manada, que se diz, sabe? Então, eu sempre quis esses desafios. Sempre fui um pouco meio do... Tipo, sair do óbvio. Eu sempre fui um cara mais ou menos desse quesito. E se a faculdade ensinou o básico... E tu aprendeu a parte técnica nessa tua experiência aí. A parte de administração do negócio, faculdade aí, bom, Não. eu acho que é zero. Zero, basicamente zero, né? Não tem nada disso. A gente não tem nada de noção disso aí, né? Claro, existe uma disciplina onde eles passam, tu vai montar um consultório, tu precisa ter uma cadeira, precisa ter compressor, autoclave, isso, aquilo, alvará. Tá, eles te dão um norte do que mais ou menos tu precisa ali, mas fazer isso acontecer é muito diferente, né? Só para montar. Aí depois a questão de ter um consultório ou ter um negócio já é outro papo, né? Outra conversa. E um negócio, ele precisa ter a parte operacional, administrativa e comercial, né? Pelo menos esses 3 pilares. E eu ali só tinha operacional, né? Então, e para mim estava tudo certo, porque eu não tinha clareza dos outros pilares, né, até então, né? E aí um dia até que eu procurei outros caminhos e comecei a entender que eu precisava evoluir para que tivesse uma gestão, né, do negócio e tivesse um modelo de negócio, na verdade. Entendi. E aí tu foi fazer cerveja? Também fiz cerveja. Como é que é isso aí, meu? O que é isso aí, cara? Os meus avós faziam cerveja, né? Meu falecido avô, por parte de pai, fazia cerveja.
E aí um dia a gente estava na praia, primos, amigos ali, conversando e tomando uma cerveja, inclusive, né? E aí a gente chegou nesse assunto, aí meu primo falou, tá, e aí, vamos fazer? Vamos comprar aquelas panelinhas, aqueles kits lá, né, caseiro, e vamos fazer? E eu falei, vamos, né? E ficou por isso aí. Passou o final de semana, chegou na segunda-feira, ele mandou uma mensagem, tá, e aí, vamos fazer ou vai ficar só no papo lá do churrasco? Eu falei, não, vamos fazer. Aí ele já agilizou lá, comprou os kits, tudo. E aí, 19 de fevereiro de 2019, foi a primeira vez que a gente fez a nossa cerveja, né? Uma forma muito improvisada, meio empírica ainda também, porque a gente não tinha feito cursos, não tinha feito nenhuma, acompanhado ninguém a fazer. Fizemos do nosso jeito, deu certo, ficou boa, né? Já a primeira. E a gente faz, né? A gente tem feito com menos frequência agora, mas a gente já fez bastante, né? Já fez uma quantidade de lotes, sim. Mas a gente faz mais como uma dinâmica de família ali, onde a gente faz um churrasquinho, faz a cerveja, usa um momento para descontrair. Aí é mais nesse sentido, assim. Sempre foi mais um hobby. Falando em hobby, tu comentou até no começo do episódio que gosta de esporte, de se cuidar e tal. Qual a importância desses hobbies aí pra ti hoje? Cara, eu sou um cara que eu já tive muitos hobbies, né? Eu já treinei, assim, skate, surf, né? Pádel. Pádel eu joguei quando... Hoje em dia tá em alta, né? O pádel, mas eu joguei há 10 anos atrás, quando quase ninguém conhecia. Tu fala como se fosse muito velho, né? Pelo amor de Deus, né, homem? Vamos ver, né? Não, mas na proporção que hoje tá em alta, né? Eu quis dizer que, né? Eu comecei lá atrás. E eu sempre gostei, assim, de esportes, assim, eu sempre achei legal. Mas eu já, vamos dizer assim, já fiz vários esportes, mas nenhum, assim, eu me identifiquei tanto que eu ficasse, né? Por isso que eu já trilhei alguns, testei, gostei muito, né? O surf, por exemplo, é uma coisa que volta e meia no verão, eu vou lá, a gente comentou antes, o cara dá uma remada, sofre um pouquinho, cai uns tombos e tudo certo, né? Mas sempre tive essa dificuldade. O que eu consegui agora, com mais constância e dar uma continuidade no projeto de saúde, assim, é a questão da academia, né? Isso é uma coisa que no último ano, assim, eu consegui ter essa constância, e isso foi muito bom para a minha profissão também, porque a parte, vamos dizer assim, ergonômica nossa é bem complicado, né? A gente acaba tendo que fortalecer bastante as costas, porque senão dói bastante, enfim. Em 2024 eu tive bastante dor nas costas por causa não estava com a estrutura fortalecida, vamos dizer assim, né? E aí, 2025 eu tive consistência. Foi um ano muito tranquilo, né? Em questão de dores, assim. E eu vi que isso foi muito bom ao longo do ano, né? Eu manter esse cuidado com a saúde, me sentir melhor, me sentir mais preparado para trabalhar, né? Que era uma coisa que antes eu não tinha problema. Quando eu comecei a profissão, eu não sentia isso aí, mas ao longo do tempo eu fui sentindo. E aí, com essa situação, me senti muito mais confortável. Então, hoje eu dei continuidade, eu levo como um esporte, um hobby, concilio isso, né? De uma forma que me deixa muito tranquilo, muito feliz também. É normal nos dentistas, sei lá, médicos, área da saúde... Eu conheço muitos que praticam esporte, mas é normal o cara ter problemas crônicos, assim, por ergonomia e tal? Sim, é bem comum, assim, o pessoal, tanto na mão, as tendinites, aquelas coisas assim, né, e nas costas também, bastante. Eu vejo, assim, muitos dentistas reclamam, assim, disso aí na questão da profissão, né. Sim. Então faz fortalecimento, faz pilates, quiropraxia, sim. Aí cada um vai dentro da linha que acha que é melhor. De acordo, né, com o que for. Nossa, legal. Se a faculdade não ensinou nada, se tu estava preparado tecnicamente, e aí tu chega num ponto que tu diz assim, tá na hora de eu ter um novo desafio. Vou abrir um consultório. Como é que foi esse processo, assim, tá? Porque, eu peguei apoio da minha família, então... Já é uma parte, né? Algumas pessoas próximas deram apoio, não sei se financeiro
o apoio moral, né? Mas já ajuda, né? Se for pelo menos moral, já ajuda. Já Porque ajuda, tem muita gente que diz para não fazer, né? Que desanima, né? Que desanima. Então, não sei como foi no teu caso, né? Mas e aprender a fazer isso, administrar as finanças do consultório, administrar os 3 pilares que tu citou aí, né? Comercial, operacional e me parece que o operacional estava dominado, né? Mas e os outros 2? Exatamente. Comercial e administrativo. Então, quando eu decidi sair daquela clínica que eu trabalhava lá, eu tirei mais ou menos uns 10, 15 dias de férias, assim, vamos dizer assim. Foi um tempo que eu tirei para pensar o que eu ia fazer, como é que eu ia atuar, o que ia acontecer, né? E aí eu disse, cara, mas realmente, meu sonho sempre foi ter o meu espaço e eu vou construir isso, vou em busca do meu sonho, né? Ali foi o gatilho, assim, disse, não, é realmente isso que eu quero. Foi do dia pra noite essa decisão? Tu matutou, planejou? Como é que foi isso? Eu pensei. Esses 10 dias, 10, 15 dias que eu fiquei ali, eu fiquei pensando, tá, e aí, vou fazer, se eu for fazer, como é que vai ser, né? E aí eu disse, cara, mas não tenho, eu sou dentista, me formei e, cara, como é que eu, né, tenho que continuar na área, não vou desistir da minha área de formação, né? Não tenho por que eu mudar, né? Então, não sair daquela clínica para trabalhar em outra, porque vai acontecer a mesma coisa, vou acabar perdendo o brilho de novo, né? Então, cara, eu vou enfrentar isso e vou pro meu caminho. Então, essa foi a minha decisão naquele momento, né? Quantos por cento da tua decisão foi falta de tesão e brilho no olho e quanto foi dinheiro? Querer mais dinheiro, tu diz? Ou querer mais dinheiro era menos importava, talvez? Eu acho que o querer mais dinheiro, eu acho que foi uma consequência, né? Uma consequência, assim, do brilho no olhar que eu queria, que eu sabia que eu ia ter o brilho no olhar depois, sabe? Acho que o dinheiro foi mais consequência. E foi mais aquela questão de realmente ter uma coisa diferente para fazer na vida, assim. Tipo, eu quero arranjar alguma coisa para me incomodar, já pensou nisso na tua vida? Sabe, vamos comprar um pau velho lá, um carro velho para o cara ficar final de semana consertando? Mais ou menos isso. Esse dia eu vi o Flávio Augusto citando que ele vendia o WhatsApp por, sei lá, $500 milhão. E aí tirei uma semana de férias, fui viajar, disseram que eu tinha que viajar, viajei, enchi o saco, viajei mais uns dias, enchi o saco e vou lá comprar um time de futebol pra ver se eu me incomodo, né? Mais ou menos isso aí. Por aí. E aí foi mais ou menos essa trajetória. Mas eu tive pessoas que me apoiaram emocionalmente naquele momento. O meu pai, porque assim, na época eu decidi não apenas alugar uma sala comercial, eu decidi que eu queria comprar uma sala comercial. Porque o investimento para te fazer um consultório, né, dentro dele, tanto equipamentos, móveis, tudo, é um investimento alto. Eu ficava pensando, cara, se eu fizer todo o investimento numa sala que não é minha, e aí depois passar um período, né, mesmo que com contrato e tudo, mas passar um período eu tiver que sair dali, cara, vai ser uma perda muito grande, né? Cara, vou ter que me reformular, enfim. Eu disse, cara, eu quero começar já com um espaço que seja meu, né? Tipo, eu vou comprar meu espaço. Então, na época, eu tinha dinheiro, o que eu fiz? Eu tinha um carro, né? Eu tinha uma Mercedes. Eu vendi essa Mercedes, fiquei 2 anos sem carro para montar o consultório naquela época. Né? Eu peguei esse dinheiro, mais um valor que eu tinha guardado e aportei para comprar equipamentos e tal. Essas coisas. O meu pai, na época, ele me ajudou com um valor de entrada, né, da sala. E aí eu fui pagando as parcelas. Né? E aí, ao longo de 2 anos, mais ou menos isso aí, eu consegui quitar tudo. Assim. Foi uma coisa que eu baixei a cabeça, trabalhei muito. Eu lembro que eu tinha feito o saldo em 36 vezes e em 16 meses eu quitei tudo. Assim. Foi uma coisa que eu baixei a cabeça e realmente... E essa é a sala que tu tá hoje? Essa é a sala que eu tenho hoje, exatamente. E o que podia ter dado errado? Tu chegou a pensar nisso? Cara, eu acho, que foi justamente essa questão que nos faz crescer, assim. Às vezes o cara, pode dar errado, pode, mas eu vou fazer dar certo, sabe? Se o cara fica botando muita coisinha na frente, mas isso pode dar errado, pensar muito, né? O cara deixa de fazer. Né? Então, esse é meu sonho, tem viabilidade, tem que ter consistência, tem que fazer, vou fazer.
Então, acho que foi nesse sentido. Entendi. E aí, em 2 anos, ainda no formato de consultório. Sim, eu fiquei basicamente... Na verdade, foi o ano passado, em 2025, que eu fiz essa... Eu comecei em 24, mudar a mentalidade. Metade de 2024, mudar essa mentalidade, ter essa consciência de que eu precisava transformar de consultório para clínica. E aí, 2025... Por que essa consciência veio do quê, Gui? Veio de uma mentoria que eu fiz específica na área de dentistas, para gestão, né? Para gestão de clínicas. Então, eu tava um dia, na verdade, em casa, e aí eu tava assim, cara, do jeito que eu tô trabalhando tá ok, tá bom para mim, tô com uma vida ok, mas, tipo assim, ainda não tô vivendo o plano A, entendeu? Eu quero deixar de viver o plano B, quero ir pro plano A. Mas já não era o plano A ter o consultório? Mas é que daí, quando tu atinge... A gente dobra a meta. Tu dobra a meta, exatamente. Tipo, eu sempre fui assim, quando tu tem um plano A, tu atingiu ele, te abre a visão, te abre o campo pra próxima conquista, né? Entendi. Então, quando eu tive o meu próprio consultório... Eu acredito que todo mundo tem essa visão? Cara, pelo que eu falo com as pessoas e eu vejo, eu acredito que não, cara. Acho que tem pessoas que chegam num certo ponto que eu vejo que estabilizam, né? Então, não sei se é por falta de uma visão, de um... O que falta, enfim. Mas quando eu vejo um próximo passo, eu não consigo deixar de buscar ele. Depois de ver, não dá para desver. Depois de ver, não dá para desver. Exatamente. Então, assim, quando eu tive a clínica, o consultório, perdão, que daí eu já estava lá com as minhas coisas encaminhadas, já tinha organizado, já estava funcionando, a outra visão que eu tive foi, cara, um dia eu vou ter uma clínica com vários profissionais, eu quero trabalhar com muitas pessoas, não quero trabalhar sozinho. Então, essa visão ela vem vindo aos poucos que eu ia executando. Então, alcancei o plano A, pum, um novo plano A vinha em mente. Essa visão tu teve por si só observando o mercado ou tem alguma coisa a ver com essa mentoria de clínicas que tu foi fazer? Ou foi a partir dessa visão que tu foi buscar a mentoria? Exatamente, foi a partir dessa visão que eu disse, não, preciso achar algo que me guie nesse processo, porque daí já é um caminho um pouquinho mais complexo do que simplesmente, né, botar o consultório, né? Eu já vou ter que... É um nível a mais, né? Era esse nível a mais que eu queria. E aí eu comecei, vamos dizer assim, pensar muito naquilo e jogar uma energia, né, naquela situação. E aí deu, cara, acho que questão de um mês e meio, talvez, eu conversando com um colega meu, que a gente se formou junto na faculdade, um colega meu lá de Flores da Cunha, né? O Dr. Túlio, eu falei, cara, e aí, como é que estão as coisas e tudo mais? Ele falou, cara, comecei uma mentoria assim, assim, assado. Eu falei, cara, não acredito, meu, é o que eu tô buscando, é o que eu quero pra mim. Ele falou, cara, vem, cara, vamos fazer junto, é muito legal e tal. E aí ele me passou lá o pessoal, enfim, aí conversei, olhei como é que funcionava mais ou menos as coisas da mentoria. E aí, na hora, cara, não tive dúvida, assim, foi uma coisa assim, tipo, de imediato. E, cara, é isso que eu quero, é isso que eu preciso, né? E aí entrei. E foi ali que eu comecei a ter clareza, né? Porque eu penso assim, a clareza a gente precisa de informações corretas e atualizadas para ter clareza e precisa de alguém que já passou pelo processo, que pode te guiar, né? E aí eu vi que caminhar com alguém que já tinha trilhado, que já sabia esses pontos, enfim, era um atalho importante para eu conseguir, né, fazer essa mudança, essa transição, porque eu não sabia como fazer. Entendi. Então nessa mentoria aí foi mais ou menos um ano, né, de acompanhamento que eu acabei fazendo essa mudança, né, essa jornada do consultório para a clínica. Como era essa mentoria? E qual modelo de mentoria, assim, tu pode me explicar um pouco como era? Sim. Entendi por que tu chegou, eu queria entender como é que foi o processo dentro da mentoria. A gente teve um onboarding, né, para entender qual que era o nosso momento no consultório. É a mentoria daqui, de fora? De São Paulo. De São Paulo. São Paulo, Associado, MLS, não? Não. Até o dono da mentoria, ele participa do Clex junto com o João, Entendi. tudo, mas ele não está associado à MLS. A mentoria dele não é da MLS. Não é da MLS. Apesar de ele fazer parte do Clex. Exatamente. E aí, o que acontece? A gente fez esse onboarding, eles entenderam como é que funcionava, e aí dali tinha a programação de 3 encontros presenciais, né, para ter as entregas, e dentro disso a gente tinha uma plataforma com várias aulas gravadas,
pra gente assistir e entender, né, como é que era o processo, enfim, o que a gente tinha que fazer. Então tinha o treinamento online também e um mentor que daí ele já tinha passado por esse processo, tinha uma clínica, né, em uma outra cidade e que tivesse uma realidade próxima da tua para te acompanhar e poder te dar os passos, né? Então tinha um acompanhamento que era através do WhatsApp ali, né, e reuniões, 8 reuniões online com ele também, além do acompanhamento diário no WhatsApp. Então ali que a gente trocava... ano, tu tinha 8 reuniões de acompanhamento, 3 encontros presenciais e aulas gravadas. Aulas gravadas. Esse era o formato da mentoria, né? Entendi. Foi o formato. E pra ti foi transformador? Foi bastante. Eu não consegui aplicar 100% de tudo que eles passaram lá, né? Mas que eu acho que cada um tem sua realidade, né? Uma coisa que meu pai sempre... Eu gosto muito de conversar com meu pai, cara. Ele é um cara que tem uma sabedoria muito grande, assim. Ele é um cara que observa bastante também e ele dá algumas dicas, assim, que às vezes ele fala pouco, mas quando fala, ele fala coisas que são bem interessantes, assim, sabe? E aí ele me disse sempre assim, quando eu disse assim, pai, eu acho que vou fazer uma mentoria assim, assado. Ele falou, cara, vai, faz. Só que ele sempre fala assim, quando eu vou num curso, uma mentoria, alguma coisa, ele sempre fala assim, Gui, filtra e usa aquilo que é pra ti. Nem tudo que eles vão falar lá é o que tu precisa, né? Então, eu sempre fui com a cabeça, com o copo meio vazio, aquele lá, né? Pra gente já poder absorver, mas sempre filtrando, cara, o que é pra minha realidade, o que não é. O que eu posso aplicar, o que não faz sentido. Então, eu sou um cara que, apesar de ter toda uma metodologia dentro do curso, eu sempre analisei aquilo que é... Eu nunca fui cego na metodologia, né? Eu sempre fui assim, cara, isso aqui acho que faz sentido, isso aqui talvez não faça tanto. Né? E eu fui fazendo esse balanço. Então, isso é uma das coisas que eu acho que foi muito interessante, porque aí tu não vai só seguindo uma metodologia. Não segui a metodologia, então deu errado. Não. A gente aprende nesse processo como que a gente vai... eu usei isso como uma mudança de mentalidade, na verdade. Né? Não só como aplicabilidade de um método. Né? Entendi. Eu não sei se tu concorda, né? Mas eu vejo que muita gente está se quebrando com as mentorias exatamente por não ter essa percepção. Né? Porque, cara, vamos dizer que a responsabilidade é meio que 50-50, assim, sabe? Dos mentores e também dos mentorados, né? Mas nem tudo é para todos. Às vezes não é o time, às vezes não é o estilo, às vezes não é o negócio, né? Exatamente. E aí dá a entender que você tem que seguir a cartilha à risca e se você não tem a maturidade para fazer os filtros, né? E obviamente filtrar, não sei o que tu pensa, parece que a gente está se bloqueando, se fechando, mas não é isso, né? Aqui a gente tem que colocar os pormenores, né, do nosso próprio negócio, né? Exatamente, eu acho que essa questão dos filtros que ela é muito importante para todo mundo, né? Que a gente tem que realmente conseguir pensar por nós próprios, né? A gente não precisa, se a gente ficar sempre seguindo o que o outro falou ali, cara, na realidade dele, na situação dele, isso faz sentido. No momento dele, que a gente falou, é o timing. Então, cara, pra mim aqui hoje isso não é prioridade, aquilo lá é. Então tu tem que ter esse balanço, esse jogo, sabe? Eu sou um cara que eu tenho assim muito essa flexibilidade, né? Nesse pensamento. Então acho que isso também me ajudou, né? Cooperou pra eu poder ter minhas ações. E aí, deu tudo certo nesse ano aí? Cara, teve algumas intercorrências, né, no meio do caminho. Tive troca de equipe, né, pessoas da equipe, enfim. Mas, cara, no final, assim, teve uma situação que foi muito, muito diferente, assim, né? Porque, o que acontece? Eu precisava expandir o espaço físico. O meu consultório, ele tinha 36, 38 metros quadrados. Pequeno. São 2 cadeiras, um espaço para esterilização, um banheiro e a recepção, que era minúscula. E eu precisava expandir porque ali eu tinha muita área operacional e pouca área administrativa, né? E aí, para eu ter aqueles pilares, eu precisava de uma estrutura maior, né? E aí eu comecei a pensar, cara, mas eu preciso ter um espaço físico maior, o que eu vou fazer? Consigo pegar a sala do lado? Vou ter que me mudar? E aí começou uma situação que me tirou algumas noites de sono, né? O que eu vou fazer agora? E aí, por
eu comecei a analisar, a sala do lado uma não dava, a outra não dava, estava alugada, o que eu vou fazer? E aí por uns dias eu desisti. Eu falei, cara, sabe uma coisa? Eu vou esperar um pouquinho, vou deixar acontecer, que eu acho que as coisas vão se resolver. E aí, cara, passou nem um mês assim, eu tive a resposta. A colega da sala do lado, né, da minha, eu tinha conversado com ela que eu tinha intenção de expandir, né? E no momento ela não tinha intenção de sair. Tá ok, tudo certo. Ela me ligou, Gui, eu tô grávida, quero ficar mais próximo da minha mãe, para ela poder me ajudar nesse processo. Tô vendendo. E eu vou estar liberando a sala, porque ela alugava, né, a sala do lado, né? Vou estar liberando a sala, né? Se tu quiser alugar do lado, enfim, eu negociar, enfim, daí no caso eu aluguei, né? Daí tu fica à vontade e tal, a gente pode negociar, enfim. Aí, cara, daí eu disse, não, cara, realmente é para eu trilhar esse caminho, né? Agora é o momento de eu conseguir expandir e dar sequência ao projeto. Então foi bem no momento que eu precisava, assim, sabe? Mas eu cheguei a procurar outros lugares, assim, para alugar, um espaço maior, enfim. Mas nenhum lugar, assim, na época me chamou a atenção. Tipo, chegava nos lugares, não é isso que eu tô procurando. Olhava, não, tem que ser aqui. Aí surgiu a oportunidade, assim, da colega me falar. Ela é arquiteta, eu já disse, não, então tu vai fazer o projeto para mim, já vamos se entender aqui. Já negociou, já negociamos, já deu tudo certo e aí ficou todo mundo feliz também. Do ponto de vista dos 3 pilares que tu falou, né, administrativo, comercial e operacional, tu conseguiu com sucesso sair da clínica onde tu trabalhava para montar o teu consultório. E depois tu deu um salto para uma virada onde você teria a equipe, né, trabalhando contigo e transformaria o teu consultório numa clínica. Nesses 3 pilares, onde tu teve maior dificuldade? A minha maior dificuldade é o comercial. Porque quando a gente se forma, a gente é totalmente técnico, né? E eu acho que a parte mais distante do técnico é o comercial. O administrativo porque tu tem que administrar a tua parte financeira pessoal. Então tu tem uma noção. Meu pai vem da área administrativa ali, né, financeira, por causa da contabilidade. Então, tu tem uma convivência com isso. Então, a parte comercial, para mim, sempre foi meu calcanhar de Aquiles, assim. A parte comercial, com certeza. E como é que tu contornou isso? É uma coisa que eu estou contornando ainda, mas eu sempre achei que a parte comercial, né, e vi isso tanto nas mentorias, enfim, é muito focado no digital hoje, né? E como eu te falei, eu sou um cara que eu não gosto de ir onde todo mundo está trilhando. E eu sempre achei que essa parte digital tinha algumas limitações, que todo mundo estava indo para esse caminho, que não era que eu tinha que fazer algo diferente. Eu nunca soube o quê. Teu pai não falou para ti, tu não é todo mundo. Eu falava, né? Provavelmente em algum momento ele falou. Ou minha mãe, ou meu pai, ele falou. E aí essa parte digital, por muito tempo eu patinei. Tentando essa parte comercial meio digital. No digital. Sempre meio que patinei, assim, fazia ações, sempre estava ali engajado em movimentar, fazer vídeo, fazer conteúdo, isso, aquilo. Mas eu sempre via como uma coisa, tipo assim, cara, não sei se é o caminho que eu quero. Hoje, por exemplo, eu já consegui constituir um plano comercial já que não tem nada a ver com digital, né? São a base de relacionamento, né? Então já construí de uma forma um pouco diferente. E o que é isso, essa base de relacionamento? Foi indicações? Tu faz tua venda? Quem que vende para ti? Como que tu vende tua clínica hoje? Autoridade é um dos pilares, né? Então, ao longo do tempo, a gente vai desenvolvendo autoridade, né? Estar nos ambientes corretos, né? Então, o ambiente muda tudo, como a gente sabe. E quando você entra em mesas diferentes, pessoas diferentes, tu começa a abrir oportunidades, tu tem a oportunidade de falar do teu trabalho, né? Se desenvolver. E aí começar a participar de vários movimentos, né? Então isso foi um dos grandes, da grande mudança minha também de 25 para agora 26, né? Que eu trilhei esse caminho. E nesse processo tu acaba criando uma relação de confiança com as pessoas, né? Então tu mostra a tua história, tu mostra tuas habilidades, teus resultados, e aí cada vez mais tu constrói a tua autoridade. E aí dentro disso tu consegue criar parcerias com pessoas, empresas, enfim. Então, eu fui um segmento um pouco diferente, menos convencional. Isso é uma questão que lá, por exemplo,
nos Estados Unidos, isso aí eles faziam em 1970, esse tipo de relacionamento. Depois se perdeu, foi pro digital e agora tem voltado lá também. E agora eu tenho trabalhado isso aqui também, que eu acho que é a tendência do momento. Porque a gente viu que a gente participou de várias mentorias, várias coisas que a gente participa junto também, já viu várias aulas, que esse caminho do digital ele tá ficando um pouco poluído, né? Então eu fui para um lado de fugir um pouco do digital, não que eu vou deixar de atuar no digital, vou atuar de forma orgânica, mas eu vou, como eu acho que ele está muito poluído, eu criei novas alternativas, né? E esse estalo, né, de participar dos ambientes veio da mentoria aquela para clínica ou de outra mentoria? Aí veio do meu irmão. O meu irmão que me convidou para participar de um grupo, de uma confraria, né? No qual ele foi convidado, ele disse: Gui, cara, eu acho que é um ambiente muito bacana, muito interessante para tu estar participando também, vamos lá junto. E aí de prontidão eu falei: cara, tô dentro, vamos lá. E aí ali começou um movimento de entender que é o G20. Que é o G20, né? A confraria G20. Então, ali foi onde eu me inseri primeiro e eu comecei a entender que esse movimento dava resultado. Entendi. E foi do G20 que tu foi para a Brain, então? Exatamente. A convite não do o contrário. Isso. A convite do Edson, né? No mês de julho, se eu não me engano, junho ou julho, ali do ano passado, 2025, ele me convidou: Gui, semana que vem vai ter lá em São Paulo a mentoria da Brain, vamos junto, o que tu acha? Eu consigo te dar o acesso para ti como como é que se diz ali? Participante convidado e tal. Convidado, né? Exatamente. Para te acompanhar e para te ver a mentoria. Aí eu disse: cara, baita oportunidade, né? Vamos lá, vamos ver. Aí eu peguei, de uma semana para outra, já puxei ali a parte de compras do aeroporto. E tal. Decidi tudo em um dia, 2 ali. E já fui, já me mandei. E daí quando eu ali conheci a Brain também, já vi que era um ambiente, nossa, espetacular, né? Ali do João, nosso mentor. E aí nesse momento, aí eu, cara, preciso estar em ambientes assim, né? E aí eu entrei também na Brain. São ambientes diferentes, né? Bem Brain, diferentes. G20. Bem diferentes. Como é que tu avalia isso, assim? O que tu busca em cada um deles hoje? A Brain, ela é um posicionamento mais nacional, né? E é um movimento que eu entendo que é um pouco mais voltado para a parte de business, negócios mesmo, né? De resultado, né? Execução, assim, que é o que o João tem, né? O João tem muita execução, né? É um cara fenomenal, uma visão. Então, primeira Brain que eu fui ali como convidado, cara, eu vi no João um cara que tem uma visão, assim, extraordinária, né? Então, ali, que é a questão do depois de ver, não consegue desver, né? E aí eu disse: cara, como é que eu vi esse ambiente e eu não vou participar desse ambiente? Né? E ali eu tomei a decisão de entrar. Então, essa visão, essa questão de resultado, de execução, uma coisa um pouco mais com energia, né? Eu vi ali, né? E no G20 já é uma coisa um pouco mais... daí ela é mais voltada aqui para nossa cidade, né? Então é uma coisa mais bairrista ali, uma coisa um pouco mais centrada aqui. E eu já vi uma oportunidade de estar me conectando mais com os pilares do G20, que é um pouquinho diferente. Que daí é Deus, saúde, família, e aí, por consequência, prosperidade. Então, o caminho é um pouquinho diferente. Mas eu acho que as duas dão um equilíbrio legal. Entendi. Mas tu pode dizer que na Brain tu vai buscar muito essa visão de negócio e no G20 tu se conecta com as pessoas que estão mais perto de ti aqui, de verdade. Exatamente. Porque no G20 a gente tem um contato mais seguido, né? Porque real, né? Real Físico, né? A Brain tu tem mais espaçamento, né? De um evento ao outro. E então acaba sendo bem diferente. As entregas, o estilo, uma coisa não tem nada a ver com a outra, assim, né? Muito se fala de ROI nessas mentorias, né? Sim. Tem que dar ROI. Deu ROI pra ti? Eu acho que um ROI mais intangível, que nem se diz, né? Por enquanto. O tangível ainda não tanto, mas eu acredito que eu entrei justamente para isso, para uma mudança de mentalidade, de visão, de entender o que é um ecossistema, de começar a projetar
isso nos meus negócios, no meu dia a dia, e ter uma visão, né? Sabe assim, tipo, o que os grandes players estão fazendo? Cara, os caras estão dando certo. Eu preciso ir lá, ter acesso a eles, entender o que está acontecendo, né? Eu quero entender o que esses caras estão fazendo, né? Eu não quero ficar aqui no meu canto, né? Então eu vou lá e vou entender o que eles estão fazendo. Então são coisas mentorias bem diferentes, né? Entendi. Como é que tu tá lidando na clínica? Porque tu tem uma dificuldade, que é a dificuldade da venda, né, comercial, mas do ponto de vista de autoridade, né, a gente ouve muito, pelo menos é uma concepção minha, pode falar sobre a tua, que não tem nada melhor para se criar autoridade do que o nosso próprio resultado, né? E numa clínica, quando a gente começa a pensar em escala, o resultado de entrega para o cliente depende essencialmente de um processo bem organizado com profissionais que entreguem no padrão que tu entregaria quando tu tinha só o consultório, né? Como é que tem sido esse desafio para ti, o desafio de a clínica manter a sua autoridade de entrega, porque ela é respeitada, porque eu sei, cara, se for atendido pelo Gui ou pelo fulano de tal, pelo A, pelo B ou C, eu sei que ali eu tenho um padrão que tu quer vender como autoridade da tua marca, enfim, né? Como é que é isso para ti? Sabe que a questão de vender, cara, eu costumo dizer que eu não costumo vender, o paciente costuma me comprar. Porque ele vai lá, ele chega, eu tenho um protocolo de atendimento, né? Tu não tem que ter um protocolo, né? Vamos dizer assim, um método, um processo que tu vai aplicar ali naquela situação. Na minha avaliação, eu faço de uma forma que chega no final, naturalmente, o paciente ele já entende o que ele precisa ser feito, como que vai ser feito, por quem vai ser feito, e a minha conversão acaba sendo bastante alta. Ainda mais porque eu trabalho bastante com indicação, né? Os pacientes vão me indicando naturalmente, né? Então, isso já aprendeu a pegar a indicação? Pegar a indicação, aprendi. Vou aplicar esse método aí. E então, acaba que os pacientes acabam me comprando naturalmente. Eu nunca precisei aplicar técnicas de venda, forçar uma venda, então vou te dar isso, vou te dar aquilo pra gente fechar, sabe aquelas coisas? Uhum. Eu nunca fui um cara que precisei disso no meu dia a dia, sabe? Então eu digo assim que eu não sou um vendedor, as pessoas que me compram, né? E essa questão da clínica ali, as pessoas terem a confiança nos outros profissionais, eu acho que isso estava mais instalado na minha cabeça que no dos pacientes. Porque quando eu fiz essa transição, é claro, eu não simplesmente peguei uma pessoa e joguei ali dentro e botei para atender meus pacientes. Porque isso eu estaria delargando ali para a pessoa, não. A gente tem que delegar, né? A gente tem que... ela entrou, a pessoa que entrou ali como equipe, ela entrou, eu treinei ela, a gente fez um acompanhamento e a gente faz o acompanhamento de como que vem sendo os atendimentos dela, né? A gente vem colhendo feedbacks ao longo do tempo, né? Então a gente não simplesmente larga para a pessoa executar, faz o teu operacional aí e tá tudo certo. Não, a gente vem fazendo um acompanhamento. E as pessoas entendem isso. As pessoas que são meus pacientes, claro, alguns que já estão comigo há mais tempo, né? Pedem, tem uma certa resistência, né? Mas todos os pacientes novos, eles já entendem que o fluxo da clínica é daquele jeito. E eu, por muitas vezes, ouvi uma coisa que me deixou muito feliz, que foi assim: Guilherme, não tem problema, eu posso fazer com a tua equipe, porque eu sei que se é a tua equipe vai ser bem feito. Porque se está contigo, vai ser bem feito. Então isso me trouxe uma tranquilidade que estava na minha cabeça que ia ser difícil. Mentalmente tu achava que ia ser ruim isso. E eu adiei essa decisão de fazer de transformar a consultório em clínica, muitas vezes eu adiei isso justamente por causa disso. Né? Como é que vai ser se não for eu que vou entregar? Cara, eu posso ser um cara bom, ter uma técnica legal e tudo mais, mas eu não vou ser o melhor dentista do mundo, que o outro dentista não possa fazer tão bem quanto eu. Inclusive em outras áreas que eu não atuo, que não é da parte da prótese, os meus colegas hoje que trabalham lá comigo são muito melhor que eu naquele tipo de procedimento. Né? Porque eles executam lá todo dia.
Assim como se eles forem executar prótese, eles não vão executar tão bem quanto eu. Então eu entendi que a gente precisava realmente Complementar. nichar, né? Cada um trabalhar no seu setor, na sua área, né? Porque hoje cada profissional que está ali comigo trabalhando, ele é especialista em uma área e vai entregar o melhor para o paciente naquela área. Então o agendamento na tua clínica não é o cara vai chega lá por disponibilidade de agenda, não, é pela área, tem uma segmentação pela especialidade da pessoa. Tem uma segmentação de agenda pelas especialidades, né? Entendi. O paciente, como é que funciona o fluxo? Ele chega na clínica, a gente faz a recepção dele, ele tem toda uma anamnese, tem todo um acolhimento ali inicial. Eu chamo ele para avaliação, a gente faz todo o protocolo de avaliação, né? E aí, conforme o planejamento, eu já mostro para ele, olha, esse procedimento aqui que tu vai fazer vai ser executado por tal dentista, esse aqui vai ser por tal. Entendi, e eu já vou direcionando e deixando ele ciente disso. Né? Então, quando ele vai fazer a marcação, ele já sabe, não, mas esse procedimento que é limpeza eu vou fazer com a doutora Camila. Né? Ele já tem essa noção. Entendi, que facilita a comunicação, né? Para não ter ruídos, né? Porque depois ele chega lá na recepção, tá, mas não é o doutor Guilherme que vai me atender, né? Então, a gente já deixa isso sempre bem claro e se torna uma coisa bem tranquila, assim, no processo. Tu vende nas tuas redes sociais que tu tem um produto, né? Que tu desenvolveu. Me conta um pouco disso daí, cara. O que é agora? O cara surfa, faz cerveja, né? Dentista, agora empresário de clínica e decidiu agora patentear o negócio. Como é que é isso aí? Cara, olha só, eu tava atendendo um dia, né? Fazendo um atendimento lá, uma restauração, um dente. E eu tava com uma dificuldade imensa, assim, de fazer o trabalho, né? Pela questão visual, né? De não conseguir enxergar o dente do paciente com a iluminação correta que eu precisava. E aí... Ataque ácido, primer. Tá sabendo tudo, hein? Tô te falando que eu tive um estágio bom. Bom, muito bom, muito bom. Já não usa mais ácido, né? E falou, usa. Tem os adesivos, né, que não precisa, mas... Né? Enfim. Aí eu tive essa dificuldade, aí eu lembro bem certinho, assim, era 2023, eu sentei na cadeira, assim, depois do atendimento, disse, cara, mas tem que ter alguma coisa para isso. Aí peguei e fiz uma ligação. E era a iluminação? Era a iluminação. O problema era a falta de iluminação. Não estava enxergando o negócio? Não conseguia enxergar direito. E aí, se eu botasse a luz, eu ia ter dificuldade, ia ter que fazer o procedimento com muita rapidez, muita agilidade. Porque seca. Porque seca a resina. Entendi. A luz do refletor seca a resina. E ali, sem a iluminação, ficava difícil de enxergar. Num dente de trás, principalmente, né? Dificulta. E aí que eu disse, cara, mas precisa ter algo para solucionar isso. Que ilumine e não seque. Ilumine e não seque, exatamente. Esse foi o meu pensamento. Aí eu peguei e liguei para um conhecido meu, que trabalha na área de equipamentos, me vendeu vários equipamentos ali quando eu montei o consultório. Falei, cara, tem alguma solução assim, assim, assado? Ele falou, cara, não existe isso. Eu falei, então tá, então vai existir, porque eu vou fazer isso aí. Me veio na cabeça, cara, preciso resolver esse problema. Porque eu pensei, cara, se eu tô tendo esse problema, todo dentista tem esse mesmo problema, não é só eu. Então eu preciso resolver isso. Vou resolver primeiro para mim e depois eu resolvo e boto no mercado. Né? Então eu fiz lá protótipos, fui testando, enfim, deu certo, vi a solução. Mas como é que foi fazer protótipo, cara, de iluminação? Me explica isso. Foi testando no mesmo aparelho tipos de lâmpada? Como é que é isso? Só porque, cara, tudo bem, tá? Eu até entendi a sacada da dificuldade, mas eu não saberia nem por onde começar a fazer um negócio desse. Então, eu não mexi na iluminação do consultório, da cadeira, né? Eu sempre pensei em algo que eu pudesse acoplar ao que já tivesse ali, para se tornar fácil e mais universal, assim, uma coisa com acesso mais fácil. Tem um nome específico, aquela iluminação que vocês usam? É o refletor. É o refletor, refletor, isso aí. Okay. Então, o que eu pensei? Cara, eu preciso de algo que seja fácil e prático, né, de adicionar na frente do refletor para ter essa função. E aí na odontologia a gente já usa coisas que me remetiam a essa função, né, da não passagem de luz, do bloqueio e tudo mais, né? E aí eu comecei a linkar uma coisa com a outra aqui, eu disse, não, vou fazer uns testes com o material aqui. Aí fiz uns testes, aí eu vi que dava certo. Disse, não, então preciso testar agora um modelo. Daí eu fui desenhando, falando com o pessoal para fazer o projeto, né?
desenvolvi o projeto e aí testei, botei na minha cadeira e disse, agora vamos sentar e vamos usar isso aqui para ver. Aí usei uns dias, aí deu certo. Agora eu vou ter que... Só a minha validação não é suficiente, né? Eu vou ter que validar com alguns colegas também. Aí fiz mais uns protótipos, peguei uns colegas que eu confio, O protótipo foi feito o quê? Impressão 3D, juntou... Corte laser, cara. Corte laser. Corte laser, né? E aí eu fiz os protótipos, entreguei para meus colegas, expliquei a situação. Falei, cara, seja crítico, seja chato e me fala tudo que tem de errado, né? E, cara, e graças a Deus eu só vi coisas boas, assim, cara, muito bom, muito legal. O que eu mais escutei foi, cara, como é que ninguém nunca pensou nisso antes? Então essa frase eu escutei por várias vezes, assim, né? Por que ninguém nunca criou isso antes? E aí eu realmente disse, cara, realmente é uma solução, é uma coisa que vai ajudar o dentista como um todo e eu preciso colocar isso no mercado. Aí tá validado, os colegas aprovaram, eu vou fazer a patente disso, para depois poder botar no mercado com segurança. Foi patenteado. Aí fui para fazer a patente, né? Fiz muito chato fazer patente, cara. Cara, eu contratei uma empresa aqui em Caxias, né, que dá um suporte muito legal lá, a GERP Marcas e Patentes, fazendo já tem brand. Pode apoiar o podcast, a GERP. Apoia a gente aí. E aí, cara, eles sempre deram um suporte muito legal, foi super tranquilo, assim, de fazer o processo, Entendi. né? E sempre deu tudo certo. A princípio, tranquilo, assim, não tive tá vendendo bem? E aí agora, como eu falei que a gente tem esse desafio da parte comercial, né, que é o que a gente vem trabalhando aí nos últimos tempos. Então, um desafio entre criar mais modelos, porque existem vários modelos de refletores, né? Entendi. Então, várias marcas de cadeiras, vários tipos de refletores. Entendi. Não é um universal, né? A gente tem que fazer um para cada tipo. Então, eu vim ao longo do tempo, eu fiz um naquela época, hoje eu tô chegando em 7 produtos. Entendi. Né, ao longo desse período. Então, agora a gente vai fazer mais alguns lançamentos esse ano, mais 2 ou 3 lançamentos, enfim. E a gente vem estruturando. Então, agora também, final do ano, eu parei, dei uma renovada nas ideias e estou montando uma nova parte comercial para a Radiance. Vem vendendo, né? Fiz boas parcerias ao longo do tempo, já tive uma quantidade de vendas bacana ali, mas assim, não tracionou ainda como eu queria. Ainda tá no processo. É uma coisa que ainda tem bastante chão para trilhar, com certeza. Entendi. Qual que é a tua visão agora? Porque é legal assim, né, cara? Eu falei com alguns empresários, assim, já mais etapa, não vou dizer etapa final de carreira, porque é ruim, né? Mas que todos com bastante sede, assim, sabe? Acho que isso é uma coisa, assim, que tem me marcado muito na conversa com as pessoas, assim. Aqueles que querem mais, sabe? Conseguem dar um passo a mais, sabe? Mas eu não tinha chegado numa pessoa que está, assim, bem na fase, assim, do estou fazendo, né? Só daquele que já construiu, né? Isso aí. Como é que é a tua visão agora? O que tu enxerga que é o teu principal desafio? E como que tu enxerga a tua visão de futuro, assim? Tu te enxerga se dono de uma rede de clínicas? Tu te enxerga no futuro indo para um lado de uma autoridade tão forte que daqui a pouco vai ter tua mentoria de clínicas? Tu te enxerga passos já disso? Não precisa contar se não quer contar, né? Mas eu queria entender, assim, se tu tá hoje muito mais preocupado com realizar o que tu já vislumbrou e agora é a hora de sentar a pua no trabalho de execução, ou como é que é a tua cabeça em relação a isso? Eu no momento atual agora estou mais na fase da execução, né? Então nos últimos, vamos botar aí, últimos 6, 8 meses, né? Foi onde eu adquiri visão e conhecimento. E aí eu estou numa fase de execução, de aplicabilidade, né? Então eu fui construindo uma visão. Mas eu penso numa mentoria, né? É uma coisa que já está planejada para esse ano, esse tipo de conteúdo, né? Porque eu sempre fui um cara que, por muitas vezes, os colegas me pediram ajuda. O Gui, me dá uma ajuda aqui, ali. Eu sempre fui aquele cara com uma certa didática, de conseguir ajudar. As pessoas gostam da forma com que eu ajudo elas. E muitos já me falaram, cara, tu tem assim, uma veia de, vamos dizer assim, de professor, da área de educação, vamos dizer assim, né? Não digo professor, mas na área de educação tu tem um pezinho ali.
E aí eu gosto de ajudar as pessoas, né? De poder transmitir aquilo que eu já trilhei, que eu já caminhei, né? Que são os passos. E eu acho que é muito legal quando a gente, assim como eu tive pessoas para encurtar o meu caminho e pegar uma visão avançada, né? Se eu tivesse essa visão, tivesse participado dessas coisas que eu participei agora um pouco mais cedo, né? Com certeza eu já teria avançado muito mais. Então, de repente, trazer essa visão de mercado, de mundo, de ecossistema, né? É isso que eu gostaria de trazer e é o que eu estou planejando para esse ano. Então, ali a gente está elaborando dentro do planejamento do ano não vai ser basicamente uma mentoria, mas vai ser um modelo um pouco mais híbrido, assim, mentoria, consultoria, vamos dizer assim, Entendi. sabe? Não me sinto um mentor hoje, mas eu digo híbrido porque a consultoria, tu dá um direcionamento e a parte do mentor, aquela questão de te fazer pensar, que eu falei, né? Tipo, ó, tem uma metodologia para aplicar, mas eu quero que tu possa caminhar sozinho também, né? Que tu não dependa só disso. Né? Porque o mentor, ele é aquele cara que também te faz refletir, que te faz pensar. Não que só vai te dizer, não, faz isso, faz aquilo, faz aquele outro, né? Ele é aquele cara que vai te provocar também um pouco o teu crescimento, né? Qual que é o teu maior sonho hoje, Gui? Construir a minha família. Mas tá encaminhando ou não? Ainda não. Mas é um sonho, né? Vai. Eu sou um cara muito família grande, tenho 2 irmãos, vários sobrinhos, tudo, né? E acho que um dia vai chegar meu momento também, mas é um dos grandes sonhos pessoais. Assim. Falasse um pouco mais sobre isso, né? Porque certamente, né? Eu falo, já tive episódios sobre isso, sobre equilíbrio e desequilibrar as coisas, né? Desequilibrar no sentido de movimentar. Acredito muito nisso, né? A bicicleta, para ficar andando, ela tem que estar pedalando, senão cai. Se não está em movimento, cai. Mas dentro desses movimentos, os esforços que a gente faz, dependendo da montanha que a gente está subindo, eles são maiores ou menores, dependendo da fase da vida, né? E como é que tu enxerga isso, sabe? Pô, teu sonho é construir tua família aí. E por outro lado, se dedicar também à clínica e ao teu negócio agora como um todo, não tendo a família, ajuda um pouco, né? Facilita, né? Porque daí a gente tem menos responsabilidades, né? Dedica pelo menos por tempo dividido, né? Tempo, dividir, né? Em família, porque tem uma família, filho, enfim, tu tem que dar uma atenção, né? Para eles, né? Justo, necessário. Então, eu acho que na fase que eu tô e com os objetivos que eu tô, tá equilibrado. E eu sei que é um momento, né? E também, cara, dependendo do que acontecer na vida, a gente não sabe, né, cara, quando vai surgir aí alguma situação, outra, enfim. Então, a gente tem que... enquanto eu não tô com ninguém, né, ali a gente vai trabalhando e vai deixando rolar as coisas, né? Mas se tu tivesse hoje como filho, tu te arriscaria na clínica? Cara, nunca pensei nisso, cara. Nunca pensei nessa hipótese. Eu pergunto pro cara novo demais, então. Nunca pensei nessa hipótese. Eu acho que, pelo que eu vejo, assim, hoje tu se preocupa, por exemplo, na tua clínica, com as decisões, como tu pode impactar as pessoas que trabalham contigo já? Sim, com certeza. Então, eu penso como é que eu vou impactar na vida delas e na minha possível futura família. Já tá respondido, né, meu? Tá aí, né? Tá aí. Vai fazer andar. É plano A? É plano A. Plano A. Não existe plano B. E se o teu sonho é construir uma família, qual que é o teu maior medo hoje? Boa pergunta. Cara, eu acho que hoje eu não tenho nenhum grande medo, assim, tipo, nossa, porque eu vejo, assim, que dentro do possível eu consegui equilibrar e que eu tenho uma vida muito boa, assim, eu sou muito grato à vida que eu tenho, sabe? De trabalho que eu já alcancei, né? Gratidão, olhar para trás e ver que eu já conquistei aquilo que eu tô conquistando. Eu vejo que eu tenho um direcionamento muito bom, assim, e eu consigo visualizar coisas boas pra frente. Eu tenho meio que uma coisa assim, tipo, cara, não tenho muitos medos, assim. Às vezes alguma decisão que outra, mas algo mais específico de momento, sabe? Agora, assim, um grande medo, uma coisa assim, eu nunca me passou pela cabeça algo assim nesse sentido.
Tu te considera um cara religioso? Um pouco. Eu me aproximei um pouco mais de Deus nesse último ano, entrando nas mentorias, que é uma das coisas que eu vi que me trouxe muita tranquilidade e muita paz para eu ter a paz que eu tenho hoje, vamos dizer assim, né? Ela vem muito da confiança de que o meu caminho tá construído e eu tenho que seguir meu plano A, porque o que é para ser para mim já está escrito, vamos dizer assim, né? Entendi. Que Deus já está cuidando de tudo. Então, quando eu entendi isso, né? Eu entendi que se eu achasse que eu ia falhar, eu achava que eu não poderia pensar nisso, porque senão Deus ia estar falando comigo, e Deus não falha. Então, quando eu entendi algumas coisas assim, eu levei a vida com um pouco mais de tranquilidade. E basicamente isso, assim. Foi teu encontro com Deus, de certa forma, foi isso, então? Eu já tive algumas situações que eu tomei uns remédios para ansiedade, né? Porque nesse período passa muita coisa pela cabeça, a gente acaba se desequilibrando, né? E até pela questão de que eu sempre tive muita enxaqueca, né? Então eu tomei por um período uns remédios que era para ansiedade, mas que ajudaria também nas crises de enxaqueca. E, cara, teve uma situação muito curiosa, assim, que eu tive esse remédio, um dos efeitos dele podia causar depressão, e eu não sabia. E eu tava tomando ele por um período, assim, uns 2, 3 meses, eu acredito, não lembro exatamente. E eu tava começando a ter algumas crises, assim, bem loucas, assim, sabe? Bem diferentes, assim, eu me percebi diferente. E aí uma noite eu tive uma crise bem forte, assim, e aí eu só pedi para Deus, eu disse, Deus, eu só quero descansar, relaxar, dormir um pouquinho, e amanhã de manhã, quando eu acordar, eu vou descobrir o que está acontecendo comigo. Eu lembro exatamente, foi basicamente esse meu pensamento. E aí, cara, eu acredito que assim, não tenha dado 30 segundos, eu dormi. Quando eu acordei, a primeira coisa, eu abri o olho e eu vi a caixinha do remédio. E aí me veio assim, cara, é isso que tá me fazendo mal. Aí eu peguei a bula ali e vi que era o efeito que eu tava tendo. Aí eu já peguei e já descartei. Então acho que a minha primeira conexão muito forte foi ali. E dali pra frente só fui estreitando mais essa conexão com Deus, assim. Me falou que teu sonho é construir uma família e normalmente, né, quando a gente fala família, fala esposa, fala em filhos. E eu queria falar um pouco, já que a gente está indo para um final aí já de episódio, eu queria falar um pouco sobre legado. Queria que tu me contasse um pouco o que tu gostaria de deixar de eco para os teus filhos que estão por vir aí, o que o Gui, por que tu gostaria de ser lembrado, pelo que mensagem tu gostaria de deixar para as pessoas que estão assistindo e para a tua família. Sabe que quando veio o projeto do Radiance para mim, né, que são os filtros, eu não encarei apenas como um produto, eu encarei como uma forma de ter um negócio a mais, um motor 2, enfim, né. Eu sempre entendi a Radiance como um legado, né. Por que poderia ter acontecido qualquer dentista? Todo mundo passa por isso, todos os dentistas passam por isso. Por que eu tive essa ideia? Por que veio na minha cabeça a concepção desse produto, né? Eu entendi naquele momento que isso era um legado que eu ia deixar. De fazer algo mais pela minha profissão também, né? Por exemplo, não ser apenas um dentista bom tecnicamente, ter minha clínica, isso, aquilo. Mas sim ter construído algo, ou enfim, ter colocado no mercado algo que talvez seja lembrado por muitas gerações, né? Eu acredito que futuramente vão ter outras tecnologias e isso talvez se torne obsoleto, e eu entendo isso e está tudo certo. Mas eu acredito que dentro de um período eu vou deixar um legado de ter feito algo ali nesse sentido. Então, uma coisa sobre legados, assim, que eu penso, né? Mais ou menos nesse caminho, assim, que é um projeto que ele é um pouquinho maior do que só uma questão de empresarial, vamos dizer assim. Entendi. Pô, demais, hein? Agora a gente chega num momento que é muito importante, né? Porque a Urban Class, que tá apoiando aqui o nosso podcast, quis deixar essa camiseta aqui como presente para ti, tá? O Edu mandou diretamente para ti. O Edu, parabéns aí.
O produto é maravilhoso, muito obrigado pelo presente aí. Espero que sirva. A gente viu que a caixa tá forte, tá treinando e tal. É GG, pelo que eu vi aí que foi colocado. Espero que sirva, que tu goste. Qualquer coisa, avisa que o Edu troca lá para nós. Adorei, amei. Amém. Presente do Urban Class. Obrigado, pessoal. E obrigado, lembrando... Edu. Também, né? Tamo junto, né, cara? Obrigado, Lucas. Eu agradeço demais a tua presença aqui, agradeço a Urban Class, a Suvisual, que está nos apoiando também no nosso episódio. E, Gui, deixa tuas redes sociais aí, fala onde é que a gente te encontra, como é que a gente fala contigo, como é que encontra a tua clínica, teu produto. Fala, depois eu vou colocar tudo na descrição do vídeo aí, mas pode falar para a câmera aí onde é que a gente encontra, cara. Então, me encontrem aqui em Caxias do Sul, no edifício Faros, na rua Santos Dumont 1285, sala 706 e 705, agora são duas, né? O cara tá grande, daqui a pouco o cara tá comprando tudo aí, meu. Não deixar, a gente vai expandindo. Mas enfim, meu consultório fica ali, minha clínica no caso. Podem me achar nas redes sociais, @GuilhermeFFurlan. Lá no meu perfil vocês vão encontrar também o perfil da Radiance e também da clínica, né? Que eu cito ali os arrobas, né? Então, através vou colocar tudo na descrição do vídeo para ti. Isso, quem quiser encontra. Já vai encontrar bem fácil, né? Já vai encontrar bem fácil. Dá teu recado final aí. Viva o seu plano A. Não existe plano B. Demais, hein? Obrigado demais por ter vindo, Gui. Agradeço muito a tua presença. Foi muito legal conversar contigo, cara. Olha, que demais. É um guri da tua idade, já com essa visão de movimento, sabe? Fiquei muito feliz de poder conversar contigo, cara. Foi um prazer enorme falar contigo hoje. Eu que agradeço, cara, esse bate-papo sensacional, esse convite, né, Lucas? Participar do Motion Talks, né? Para mim é uma honra, uma satisfação muito grande. E também, né, ser teu amigo aí, isso aí para mim proporciona uma satisfação muito grande. Isso aí, acho que é uma das principais alegrias, né, da gente se colocar nesses ambientes certos, né, poder criar essas conexões, né? Exatamente. Bom, pessoal, estamos chegando ao fim de mais um episódio do Motion Talks. Quero agradecer a cada um que ficou até o final aqui, tendo essa aula de vontade de fazer diferente que o Gui deixou pra gente aqui, com essa idade já tendo a visão de tantos negócios diferentes. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio, né? Se gostaram, deixem um like, deixem comentários. Lembro que a gente está tanto no Spotify como no YouTube. Se você quiser escutar aí na academia, bota no Spotify, escuta lá. Se quiser sentar em casa, assistir no YouTube também. Não esquece de seguir a gente, se inscrever, né? Ativar o sininho das notificações. Obrigado demais, que Deus abençoe todos vocês. Valeu!